A Previdência Social por Perguntas e Respostas foi seu primeiro livro. Posteriormente, publicou o Manual dos Concursos Públicos, compartilhando a sua experiência e orientando futuros candidatos a cargos públicos. Lançou ainda Infrações e Penalidades do ICMS. O professor Castro ainda deixou prontos para publicação Lições da Língua Vernácula, História dos Impostos, Panorama da Literatura Nacional e Uma Janela sobre o Tempo. Ana Carolina, como era o seu relacionamento com o seu avô, professor Castro? Eu e meu avô, a gente era muito ligado, porque eu era a única menina. Então, tudo ele puxava meu saco, então sempre era assim, era um relacionamento de muito amor entre avô e neto. Então, Você era uma neta paparicada. era. Sempre fui, porque eu era a única menina, então meus outros primos eram meio que obrigados a trabalhar um pouquinho e eu não, eu sempre ficava do lado dele. Em relação à educação, ele cobrava um pouco ou não? Ele cobrava muito, sempre ensinando mais e mais pra gente. O que é que ele dizia sempre para você? Ele sempre ensinava a gente a rezar muito, ele era muito religioso. Então toda vez que a gente chegava pra ele, ele dava a bênção pra gente, esse era o principal, ele ensinava pra gente. E qual é a falta que ele faz hoje? Ah, muita, tudo assim você lembra dele, porque de tudo ele fez um pouco. Essa homenagem, como é que você define? Nossa, estou muito feliz, porque é o que ele queria, era construir o livro dele e era isso mesmo. Ele está muito feliz, porque é uma homenagem para ele mesmo, vai contar toda a história dele, então não tem nem palavras para definir. Ana Cristina é considerada a nora do meio do professor Castro. Como é que ele era como sogro? Antes de tudo, o professor Castro, ele não era um sogro, ele era um pai. Não só para mim, como nora do meio, como você falou principalmente, mas para as três noras, a Tília, que é casada com Jair, eu, e para a Cláudia, casada com Flávio. O professor Castro era uma pessoa ímpar, que sempre em vida fez muita presença, com a sua sabedoria, com seu carinho, com seu jeito meigo. E após a sua ida dessa terra, ele continua marcando presença. E esse evento é uma justa homenagem para ele. E o avô, professor Castro? O avô continuava sendo um pai eterno para as crianças, que ele, com toda a sua autoridade de avô com responsabilidade, que tentava passar sempre uma educação nos princípios dele, ele tinha todo um jeitinho especial de lidar com as crianças. Então, com certeza, também faz muita falta para as crianças e é uma pessoa que todos nós temos como uma pessoa de referência, tanto pela pessoa como pelo seu legado. Ana Cristina, como é que você define a palavra saudade? Saudade, para mim, no caso do professor Castro, é uma coisa saudável, porque tudo que se fez presente com o professor Castro não se pode tornar saudável. São lembranças diariamente lembradas e todo dia realmente a gente sente a presença dele em algum momento, ou num almoço que tem o lugarzinho dele, ou numa leitura, que as crianças passaram a adquirir a leitura, o hábito da leitura por conta dele. Então a saudade para nós está no dia a dia como uma lembrança saudável. O livro é uma justa homenagem. Mais do que justa. Há 5 anos ele se partiu e foi um trabalho dos filhos, juntamente com o Instituto Históricos e várias pessoas que estão apoiando a realização desse livro, mas mais do que merecida, uma homenagem para ele, principalmente para Dona Mariazinha, que também é muito lembrada nesse livro, que é a eterna companheira dele, até nesse momento. O professor Castro foi presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Para o senhor hoje é um momento especial? Ah, sim, é um momento não só especial, né? Mas é um momento fulgurante, porque o Araçói Gomes de Castro, além de ter sido um escritor festejado, aplaudido, presidiu a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras com muito mérito e também com muito gabarito, fazendo da casa exatamente algo que brilhou na cultura sul-mato-grossense. O senhor o conheceu bem? Sim, o conhecemos bem, foi ele que me levou para a academia. E essa obra que o senhor está, inclusive, segurando? Assim, este trabalho aqui, é claro, reuniu, né,
melhores assuntos que ele escrevia, né? E é um livro que certamente vai fazer uma amostragem da sua personalidade, do seu trabalho, não é? E da sua linha literária. Nós estamos felizes com este livro. Em que estágio está a cultura sul-mato-grossense? A cultura literária do Estado é uma das mais aplaudidas, né? Nós temos o prazer de favorecer ao Estado com os escritos históricos. Os membros da academia têm escrito exatamente sobre a história do Estado, da capital, né, e nas nossas personalidades. Nós estamos felizes. Eratilde, você conhece um pouco da história do professor Castro? O professor Castro é uma figura muito conhecida aqui em Campo Grande, especialmente pelo seu trabalho como professor, como educador. Foi articulista também da revista Destaque durante 17 anos e teve uma representatividade na nossa sociedade extremamente positiva. Nós podemos dizer que ele foi um homem de bem, um cidadão que trabalhou por essa terra, tem uma família maravilhosa, uns filhos profissionais reconhecidos e uma esposa, a Mariazinha, que é um doce, uma pessoa muito querida também. Então, o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, ao fazer esse resgate desse material todo redigido ao longo dos anos pelo professor Castro, nada mais faz do que realmente homenagear um cidadão de bem, um cidadão nosso que precisa ficar porque faz parte da nossa história. O livro Escritos você recomenda? Sim, eu acho que todas as pessoas que gostam da nossa terra precisam prestigiar a nossa literatura. Nós estamos aqui no Instituto com um processo editorial de mais de um livro mês. Ano passado nós editamos 14 livros. O livro está muito bonito, muito cuidado. Tem o depoimento também sobre a vida do professor, tanto do professor Idebrando Campestrini, que é o presidente do Instituto, como também do nosso vice-presidente, o Dr. Heitor Freire, que conviveram com o professor Castro. Então, é um livro que se deve recomendar, um livro leve, fácil de ler, gostoso e muito bem escrito. O professor Castro foi colaborador do Jornal Correio do Estado, Jornal do Brasil Central, A Crítica, Folha de Campo Grande e Edição Extra, além da revista Destaque. O professor Castro foi admitido como membro efetivo da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, tendo inclusive exercido o cargo de presidente. Jornalista Pierre Adler, professor Castro foi um grande colaborador da revista Destaque? Um excelente colaborador. Eu acho que ele já faleceu, se não me engano, uns 5, 6 anos atrás. E ele escreveu, antes desses 5, 6 anos, 17 anos consecutivos. A nossa revista parte, nesse mês de abril, para o 30º ano de circulação ininterrupta. E tivemos no professor Castro o sustentáculo direto com seus artigos realmente dignos de apreciação. Isso nos honrou bastante e nos envaidece de uma forma soberba. Ele deixou saudade? Muita saudade. Até hoje é comentado, é uma pessoa digna, de personalidade e que merece ser lembrado com muito carinho. Isso nós o fazemos sistematicamente quando defrontamos com seus artigos escritos há anos passados. O livro Escritos é uma justa homenagem? É uma justa homenagem ao seu filho Jari, presidente do CREA, com os demais filhos dele, um radicado no Rio de Janeiro, um dos maiores médicos otorologistas. Ele, sem dúvida alguma, representou para a família e para os filhos uma alta dádiva de Deus. Isso está representado depois de vários anos de sua morte através daquilo que ele deixou num legado para toda a geração. O vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, Heitor Freire, conheceu muito bem o professor Castro. Como foi o seu primeiro contato? Ele foi meu professor de latim no ginásio Barão do Rio Branco, isso em 1953. Depois, quando eu voltei para Campo Grande em 1970, eu, através de uma indicação da Mariazinha, da mulher dele, que eu procurava homens de vendas, e ela me disse, o Castro sabe vender. Eu fui procurá-lo. E aí retomamos o nosso relacionamento e ele foi um dos campeões de venda de fundos de investimento daquela época. E foi aí que nasceu a grande amizade? Foi aí que demos continuidade, porque eu era muito amigo de um cunhado dele, irmão da Mariazinha, com quem eu morei no Rio de Janeiro, Flaviano.
E daí, então estávamos sempre em contato, mas aí foi a retomada e o grande relacionamento mesmo. Tanto que ele é padrinho de uma filha minha. Ele e a Mariazinha são padrinhos da minha filha Flávia. E como escritor? Como escritor, eu tive outra oportunidade de contribuir, porque o Jari bateu em muitas portas para procurar fazer a edição do livro. E quando ele bateu no Instituto, de imediato o professor Campestrini falou, vamos fazer. E passou para mim todo o volume de todas as crônicas e eu que fiz a seleção das crônicas que aí estão editadas e impressas. Escritos, portanto, é um livro em memória. É um livro que relata todo o trabalho dele, todo não, grande parte do trabalho dele que foi veiculado pela imprensa campograndense em diversos órgãos. Acha que é mais uma oportunidade que o Mato Grosso do Sul dispõe para manter viva a memória de um homem que deu uma contribuição indelével para o Estado? Sem dúvida. E o Castro, ele, no nosso Instituto, agora com este livro, nós estamos inaugurando uma nova série, Terra e Gente, que vai exatamente fazer o registro dos escritos do nosso povo e da história do nosso povo. Coube a ele a abertura. Ele é o primeiro, mais uma vez, um pioneiro. Enquanto amigo e compadre, você se sente gratificado? Muito, muito, muito. Porque por ter contribuído também para que esta obra fosse editada. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Não há pranto sem saudade, nem amor sem alegria. É por isso que eu reclamo essa tua companhia. É por isso que eu reclamo essa tua companhia. Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? E é por isso que eu reclamo essa tua companhia. Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. E é por isso que eu reclamo essa tua companhia.